Amém? Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos dá, para estarmos aqui na presença do Senhor, podendo agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Graças a Deus pela Tua presença. Agradeço a Deus também aqueles que estão online, que estão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos. Leio com vocês hoje Salmo 127. Salmo 127. Vamos colocar de pé? Salmo 127, 1 e 2 somente. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. De novo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém e amém. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da tua igreja, fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Ministra a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Precisamos ouvir, Senhor, a ti, porque o Senhor tem muito a nos ensinar nessa noite. Então que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração preparado para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu quero iniciar essa reflexão hoje perguntando para você se você é uma pessoa que se sente cansada. Você se sente cansado? O nosso mundo em qual vivemos está cada vez mais fazendo as pessoas se sentirem cansadas. Por que nos sentimos tão cansados assim? Porque muitas vezes estamos trabalhando tanto, correndo atrás de tantas coisas, batalhando duro, mas parece que às vezes não saímos do lugar. Parece que às vezes trabalhamos e a única coisa que nos resta é canseira. É canseira. A resposta que você pode dar a isso nos ajuda a entender muito sobre você e sobre todos nós, sobre o que está acontecendo com a gente. Nós, de fato, estamos mesmo cansados. Para quem você pergunta, todo mundo vai dizer que está cansado. E o pior de tudo isso é que nós gostamos de se parecer cansado. Nós gostamos de nos mostrar para os outros que nós estamos sempre ocupados. Nós gostamos de mostrar para os outros que nós estamos sempre naquela correria. Rapaz, tanta coisa para fazer, olha, estou sem tempo. Nós gostamos de mostrar isso para os outros. E Eugene Peterson, no seu livro O Pastor Contemplativo, ele fala a história de um pastor, um fato real, um pastor que gostava de se parecer ocupado. Ele criava coisas desnecessárias na sua igreja, apenas para os irmãos olharem para ele e falarem assim: nossa, como esse pastor é dedicado. Ele gostava de criar coisas desnecessárias na igreja, para as pessoas olharem para ele e sentirem empatia sobre ele. Só que a palavra ocupado, para ele, não era um sintoma de compromisso, mas era um sintoma de traição, porque ele estava traindo aquilo que de fato era exercido a ele. Preparar o seu sermão, estudar para a palavra, aconselhamento e tantos outros serviços. Mas ele ficava criando coisas na igreja,
onde as pessoas pudessem ver ele trabalhando, para que as pessoas se falassem: nossa, como esse pastor é ocupado. E no fundo você também gosta que as pessoas vejam você como uma pessoa ocupada, como uma pessoa sobrecarregada. E esse pastor, então, estava se enganando com o seu trabalho. Mas também, se eu perguntar para vocês, como se você quer deixar a sua vida mais leve, você vai dizer: lógico que eu quero deixar. Porque a vida não foi apenas para ser um peso. E eu não vou aqui falar para vocês saírem do trabalho, certo? Mas nós vamos falar hoje sobre o princípio. Qual é o objetivo? Coisas e olhar e você não se sentir contente com aquilo. Isso é inútil. Podemos gastar a vida atrás de sermos reconhecidos pelo nosso desempenho, por aquilo que conquistamos, pelo nosso trabalho, por aquilo que construímos, e mesmo assim desperdiçarmos a vida toda. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que quando nós estamos ocupados demais, correndo atrás das coisas, construindo coisas, adquirindo coisas, correndo atrás dos nossos planos, nós não paramos para perguntar para Deus quais são os planos dele. E quando nós não fazemos isso, tudo isso que nós fazemos legítimo se torna inútil. É inútil. Quantas vezes falamos para Deus em nossas orações: Deus, abençoa os meus planos. Quem já orou aqui assim? Não seja, você já orou assim. Você já apresentou um plano seu e falou: Deus, abençoa esse plano. Todos nós já fizemos isso. E muitas vezes, antes de apresentarmos os nossos planos, nós não perguntamos para Deus: Deus, quais são os seus planos? Deus, o que o Senhor quer? Deus, este plano que eu tenho feito, que eu tenho planejado, é o seu plano? Mas às vezes nós entramos nessa rotina, acordando cedo, trabalhando duro o dia inteiro, dormindo tarde para trazer o pão de casa. Nós não paramos para perguntar para Deus: Deus, qual é o seu plano? O que o Senhor quer? E quando nós entramos em projetos que Deus não está, em planos que são nossos e não de Deus, nós nos deparamos então com a inutilidade, que na verdade nós vamos ver que era vaidade nossa. Eram planos nossos, eram vaidades nossas, e Deus não estava ali. E aí você vai passar a vida toda e você vai olhar para aquilo e não vai sentir contentamento naquilo. Sabe por quê? Porque Deus não estava nesse plano. Deus não estava nesse projeto. Isso foi coisa do seu coração. E sendo bem sincero, nós passamos grande parte da vida descontentes com algumas coisas, porque entramos em projetos para saciar o nosso orgulho. Para ser bem sincero, nós passamos boa parte da nossa vida descontentes com algumas coisas que você ou eu conquistamos, batalhamos duro, mas você olha e você não tem contentamento naquilo, porque no fundo era desejo do teu coração, fazia parte do teu orgulho, fazia parte da tua vaidade. Você queria mostrar para os outros o quanto você é bom nisso que você faz. E quando nós agimos assim, será inútil você conquistar um diploma. Por quê? Porque nesse diploma você não trouxe glória para Deus. Será inútil você uma promoção de um emprego, um plano de carreira, porque você não colocou Deus nesse plano para trazer glória para Deus.
Será inútil no dia a dia seu você levantar cedo, trabalhar duro, dormir tarde, acordar cedo, receber o salário no fim do mês, e você vai olhar e falar assim, não está bom. Sabe por quê? Porque Deus não está incluído neste plano seu. E aí nós olhamos para essas coisas todas legítimas e podemos olhar e falar assim, nossa, que inutilidade, porque no fundo, era a vaidade do nosso coração, era orgulho. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora, no ponto 2, que é, temos que confiar em Deus mais do que confiar em nós mesmos. Olha a condição de não se tornar inútil as coisas. Olha a condição de nós olharmos e termos contentamento nas coisas. Se o Senhor, o construtor da casa, se não for o Senhor, o construtor da casa, se não for o Senhor no nosso trabalho, se não for o Senhor na nossa escola, nos nossos estudos, se não for o Senhor, eu trabalhar duro, acordar cedo, dormir tarde, mas na hora que eu pegar o meu salário e exaltar o nome do Senhor e reconhecer que esse meu trabalho é porque o Senhor me deu, se não for o Senhor, você vai viver uma vida de descontentamento. Você vai viver uma vida pesada, porque a pessoa ingrata, ela tem uma vida pesada. Soren Kierkegaard, um filósofo e teólogo, disse certa feita: é normal o coração humano criar identidade em torno de algo que não seja Deus. O coração humano é isso. Ele quer criar a sua identidade em coisas. É a mesma coisa assim. Nós temos às vezes encontro de pastores, né? Do grupo que eu faço parte. E lá tem 3 perguntas no último dia. Então são todos amigos e a pergunta é: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida em família? E como está a sua vida com a igreja? São essas 3 perguntas. Mas quando vem gente nova, a pessoa vai se apresentar e aí quem está no dia liderando fala: quem é você? E na maioria das vezes, quem é você, vem a resposta: eu sou pastor da igreja de tal, da cidade tal, casado tal. Não, eu não estou perguntando o que você faz. Eu estou perguntando quem você é. Quem é você? As pessoas relacionam quem é com aquilo que faz. E as coisas vão virando deuses. O ministério vira Deus, o trabalho vira Deus, e vão virando deuses. O nosso coração, diz Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E Soren Kierkegaard disse: é normal o coração humano criar identidade em torno de algo que não seja Deus. Orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a nossa vida. Mas aí, você pode até pensar aí, você talvez esteja pensando: não, este não é o meu problema. Será mesmo que este não é o nosso problema? Será que não tem alguns âmbitos da sua vida que você quer autogovernar? Será que não tem uma parte da sua vida que você fala assim: não, eu vou fazer assim, porque assim é melhor? Será que não tem nenhuma área da sua vida, na família, profissional, em alguma área da sua vida, será que não tem nenhum lugar que você quer autogovernar? E se nós formos falar, como o salmista disse: Deus sonda o meu coração, Deus vai encontrar. Deus vai encontrar. Nós sempre nos colocamos em primeiro lugar em nossas próprias histórias. E muitas de nossas atitudes são tomadas então pelo orgulho, pelas nossas vaidades. Muitos atos nossos nós tomamos pela soberba.
Mas sabe o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18 a 19? O orgulho, olha só. Sabe o que vem antes da queda? E é verdade. O que vem antes da queda é o orgulho. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Ele não se aceita ser corrigido. Ele não aceita ser ensinado. E com isso, é queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojo com os orgulhosos. Muitos problemas que nós passamos é porque nós não tivemos humildade. Muitas encrencas que muitas vezes enfrentamos e entramos é por causa do nosso orgulho. E o orgulho vem sempre antes da queda. Precisamos então tomar cuidado com esse nosso coração vaidoso, com esse coração que coloca nós no centro de tudo, com esse coração que quer beneficiar somente a nós mesmos. Precisamos tomar cuidado com esse coração, tomar cuidado com o orgulho, pois ele é mais danoso do que podemos imaginar. Para viver bem, então, nós precisamos deixar o orgulho de lado e se revestir da humildade de Cristo Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender mais de Jesus. Mas a terceira e última coisa para meditarmos, para viver melhor, nós precisamos descansar, desacelerar, parar com isso de querer ser reconhecido pelo desempenho, reconhecido pelo tanto de coisa que faz, reconhecido pela falta de tempo. Nós precisamos desacelerar, descansar nos braços de Deus. Será inútil se não for o Senhor. Se não for o Senhor, será inútil você levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. Se Deus não estiver nisso, será inútil. Mas quando Deus está incluído em todas as áreas da nossa vida, o Senhor concede sono àqueles que amam. Meus irmãos, estava lendo isso daqui, e o salmista aqui, Salomão, vai falando de tantas coisas que ele correu atrás, né? Tantas coisas que ele construiu, tantas coisas que ele batalhou. Pensem vocês, Salomão em Eclesiastes diz assim, ó: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eles tiveram, eu não privei eles de nada. Já pensou se você pudesse ter tudo aquilo que o seu olho deseja? Você olhar lá para uma terra, sobe lá. Eu fui esses dias num sítio do amigo meu, comprou aqui na Balsa, e ele vai fazer uma casa assim, é um monte assim, em cima do monte. Rapaz, que paisagem bonita, aqui é Americana. Eu falei, nunca tinha visto um negócio desse, aqui é Americana. E ele falou assim, nossa, a hora que eu vi isso daqui, eu falei, preciso comprar isso daqui. E ele comprou. Já pensou você olhar para uma paisagem e falar assim, eu quero essa terra, eu vou comprar. Já pensou, jovem, rapaz novo, Felipe, se eu olhar assim aquele Golf 2.0, né, Celso, olha o Celso aí, se alguém quiser carro, procura o Celso, irmãos.
Depois você passa o merchan, Celso. Em Pix, por favor. Aquele Golf, Rian, é TSI 2.0, né? Olhar e falar assim, nossa, eu queria esse carro. E aí você fala, vou comprar. Já pensou, mulheres, você está passeando no shopping, porque piso de shopping tem que ser liso para você não correr, você sabia disso? É verdade, piso de shopping quanto mais liso melhor, porque você andar devagar em frente às vitrines. E aí você olha, aí fala para o marido, olha, ele fala, aquele sapato, não, todos. E ela fala, eu vou comprar. Nossa, mas você vai comprar todos? Sim, meus olhos viram todos e eu quero todos. Mas você não é uma centopeia para colocar tanto sapato assim? Não, mas eu quero todos. Você já pensou em olhar para tudo? Renan, já pensou, Renan? Você olhar para aquela mesa de som, né, que você trabalha, pô, aí não, né? Mas foi isso que Salomão, o que ele desejava, ele tinha. Mas aqui está dizendo assim, se o Senhor não estiver nisso, vai ser tudo inútil. Vai ser tudo inútil. Mas, quando o Senhor está, você pode até não ter essas coisas. Mas o Senhor te dá sono. Aquele que os ama. Aí eu estava meditando, eu falei, que expressão maravilhosa do amor de Deus. Que expressão maravilhosa do amor de Deus. Se de um lado nós podemos trabalhar duro, conquistar coisas e mesmo assim olhar e ser inútil essas coisas, sabe o que Ageu disse? Olha quando Deus não está em nossos planos. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Então, se de um lado nós podemos trabalhar duro, conquistar coisas, e mesmo assim olhar para tudo e falar, nossa, que inútil. Em contrapartida, quando nós nos entregamos inteiramente a Deus e nos envolvemos nos planos de Deus, e entendemos que as nossas vocações, que a minha vocação, aonde eu exercito a minha vida profissional, é algo missional, que eu estou lá porque Deus tem um plano, que eu estou lá dirigindo a van, Flávio, e entender que Deus tem um plano. Valdir está lá com o rolete lá assim, e chega o cliente e fala, Deus tem um plano para esse camarada. Quando nós entendemos então, estamos envolvidos nos planos de Deus e entendemos que a nossa vocação é missional, Ele nos concede dádivas que jamais poderíamos alcançar trabalhando. Olha o contraponto, acorda cedo, trabalha duro, dorme tarde e é inútil. Olha o contraponto daquele que está com os planos de Deus, dá sono e Deus trabalha enquanto você dorme. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e dormimos, o Senhor continua trabalhando por nós, porque Ele nos ama. E Ele nos concede coisas que nós nunca vamos adquirir trabalhando. Quando estamos trabalhando com os projetos de Deus, podemos ir para a cama e descansar, sabendo que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não estamos.
quando nós estamos lá descansando, dormindo. Um dia saiu uma pesquisa, você já viu? Falaram assim: Neymar ganha não sei quanto dormindo. E daí? Eu garanto a você que ele não ganha, se ele não tiver uma vida com Cristo, ele não ganha o que você ganha dormindo. Porque Deus continua trabalhando por você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para refletir e praticar, não viva em vão, então. Não viva em vão. A vida só faz sentido quando vivemos centrados em Deus. A nossa vida tem que estar na cruz de Cristo. A nossa vida tem que estar centrada em Deus e não em nós mesmos. A nossa família tem que estar centrada em Deus e não em cada um da família. A nossa profissão tem que estar centrada em Deus. O nosso estudo tem que estar centrado em Deus. O meu dia a dia, as coisas que acontecem diariamente, tem que estar centrada em Deus. E quando nós fazemos isso, nós não iremos mais viver uma vida em vão. Não será uma vida inútil. Deus vai te dar contentamento. Você vai expressar gratidão a Deus. Mas para isso nós precisamos ter uma vida centrada em Deus. Jesus entregou a vida dele por nós. Jesus se doou, deu a sua própria vida por nós. Ele compartilhou da vida dele para nós. O que você pode fazer para ter uma vida centrada em Deus? Faça apenas uma coisa hoje: entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Ah, mas eu sou tanto tempo já que eu venho na igreja. Não estou falando de vir na igreja. Ah, mas eu sou membro dessa igreja desde a fundação. Não estou falando de ser membro da igreja. Eu estou falando em crucificar a nossa vida em Cristo Jesus. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Entregue sua vida a Jesus. Entregue a vida a Ele e experimente o melhor da vida com Ele. O melhor da vida com Jesus. Segundo, deixe o orgulho de lado e abra mão das vaidades da vida. Dá uma pesquisada, dá um Google dentro de você aí, sabe? Dá um Google dentro de você e fala para Deus: Deus, quais planos que eu estou vivendo aqui que o Senhor não faz parte? O que eu estou fazendo que eu não coloquei o Senhor e nem ao menos perguntei para o Senhor quais são os seus planos? Então nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado, deixar as nossas vaidades, abrir mão de nós mesmos, abrir mão do nosso eu. E é um negócio difícil. O orgulho é um negócio difícil de lidar. E é por isso que é ele que procede à queda, porque é um negócio terrível. Terrível. Mas para os discípulos de Jesus não tem mais essa. Para os discípulos de Jesus não tem mais opção. Ou você abre mão do seu orgulho, das suas vaidades, ou não tem como seguir a Jesus. Então abra mão. Desacelere o ritmo. Pergunte para Deus. Como eu falei, o grande problema é que às vezes nós estamos tão agitados, 220, 380 e assim se vai, que nós não paramos para perguntar para Deus. Sabe? Nós não paramos. Funciona no automático. Mas pergunte para Deus: Deus, qual é? E ouça.
Ouça a voz de Deus. Deus fala, irmão. Deus fala com você. Deus fala dentro do teu íntimo, dentro do teu coração. Deus fala. O Espírito Santo fala conosco. Não precisa aparecer um ser reluzente lá no quarto, iluminar o quarto todo e dizer: varão valoroso, eis que estou contigo. Pode acontecer? Pode. Senão a gente vai limitar Deus. Mas eu garanto para você que o Espírito Santo fala: Robert, que mancada, hein, cara? Meu, não faz isso não. Isso é coisa do seu coração. É orgulho seu. Não. O meu plano para você é esse, Robert. Seja sensível ao ouvir a voz de Deus. E o último é: em vez de apresentar os seus projetos, então, que é isso que nós estamos falando, se envolva nos projetos de Deus. Então pergunte para Deus, mas não apenas pergunte, tá? Você não é aquilo que você sabe, você é aquilo que você faz. Então Deus vai falar, Deus já falou, você sabe o que tem que fazer, então faça. Pergunte para Deus, se envolva nos projetos dele, o que ele está fazendo na história. Nós falamos isso esses dias. Deus tem uma história maior. E Deus nos envolveu nessa história. Então pergunte para Deus: Deus, qual é o teu plano comigo nesse lugar? Deus, qual é o teu plano comigo no meu salão, irmã Cidinha, de cabeleireiro? Deus, qual é o seu plano comigo na minha casa, na minha família? Deus, qual é o seu plano comigo no churrasco de domingo, onde eu vou ver minha família, e lá tem alguns lá que precisam se converter, Senhor? Então coloca a palavra sua na minha boca, Senhor. Esse é o plano maior de Deus na história. Então, que em nome de Jesus, que essa palavra venha falar aos nossos corações nessa noite, e no decorrer dos dias, que nós possamos entender: para viver melhor, nós precisamos que Deus esteja em tudo. Para vivermos melhor, nós precisamos investir não só de forma dura no trabalho, mas investir coisas boas em nossas vidas, colocando Deus nisso. Para vivermos melhor, precisamos ouvir a voz de Deus, descansar em Deus. Para vivermos melhor, nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa soberba. E para vivermos melhor, nós precisamos entender qual é o projeto de Deus para nós. Amém? O grupo de louvor vai cantar. E nós vamos orar nessa noite. Pedir para Deus: Deus, mostre para mim quais são os seus planos. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas também eu quero convidar você, juntamente comigo, pegar esse nosso orgulho, sabe? Essa soberba nossa, que nós temos, tá aí. Às vezes está um pouquinho enrustida, mas se pisar no calo, solta. Tá aí. Mas pegar esse orgulho, essa soberba, e colocar na cruz nessa noite. Colocar na cruz. Pedir perdão para Deus. E Deus pode dar a nós perdão e graça. Se você quer uma vida dessa forma, quero convidar você também a ir no seu lugar. Talvez você esteja em casa acompanhando. Entregue sua vida a Cristo Jesus. Jesus deu a própria vida por você. Vamos orar? Feche seus olhos, curvem a cabeça, e o louvor vai cantar. Enquanto isso, nós vamos orar.
desesperadamente estende sobre mim teu cedro de amor. Senhor, quero viver prostrado aos teus pés, crucifico o meu eu pra poder te encontrar. Aqueça o meu coração, teu abraço quero ter, teu amor quero provar, Senhor, e poder me saciar de ti, diante da tua santidade. Eu me encontro, eu me prostro, eu me rendo, eu me dou. Vamos colocar de pé, irmãos. Bendirei o teu nome para sempre, ó, exaltado em glória e majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Diante da tua santidade eu me encontro, eu me prostro, eu me rendo, eu me dou. Bendirei o teu nome para sempre, ó, exaltado em glória e majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Oh, bendirei o teu nome para sempre, ó, exaltado em glória e majestade. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és. Glória e honra, força e poder, pra sempre, pra sempre. Que suba como incenso meu coração a ti, pra sempre, pra sempre. Glória e honra, força e poder, pra sempre, pra sempre. Que suba como incenso meu coração a ti, pra sempre, pra sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, que essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou aos nossos corações, continue falando conosco. Ó Senhor Jesus, sonda o nosso coração,
Procure por coisas que estão no lugar que é teu, Senhor. Que estão ocupando o teu lugar no nosso coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, quantas vezes tomamos atitudes motivados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, e nós quebramos a cara com isso, Senhor. Erramos, Deus. Ó Senhor, e nós não queremos agir assim. Não queremos, Senhor, sofrer por erros provocados por nós mesmos, Pai. Não queremos. Então, Senhor, que nós venhamos obedecer essa palavra, que essa palavra venha trazer frutos em nós, em nossas atitudes, que nós possamos colocar o Senhor em todos os âmbitos de nossa vida. Ó Senhor, ó Pai maravilhoso, queremos nessa noite pegar esse nosso pecado, Deus, esse nosso pecado, esse coração altivo, esse coração soberbo, ó Deus, e deixar aos pés da cruz, Senhor, porque dali emana perdão, graça para nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é boa, a semente é boa, Senhor. E se a semente foi semeada em terra fértil nessa noite, e a pessoa entendeu que precisa entregar a vida a Ti, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, dê força a ela, dê força a essa pessoa nessa noite. Assim nós Te agradecemos nessa noite, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Te agradecemos por esse culto, Senhor, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado, Senhor. Abençoa os trabalhos, Senhor. Que nós venhamos entender que nós não somos colocados nesses lugares à toa. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Abençoa a nossa família. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o nosso lar. Em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma noite de paz, assim como o Senhor tem nos dado. Cuidado de nós. Que o Senhor nos leve em paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Todos juntos vamos dizer um amém bem alto? Amém! Está encerrado.